Acho que eu tenho desautonomia. Qual médico eu procuro? Geralmente, quem faz o diagnóstico das desautonomias ou é um neurologista ou um cardiologista. Mas isso não é uma regra. No meu caso, por exemplo, quem fez o diagnóstico foi um reumatologista. O que acontece é que por conta das síncopes, muitas vezes a gente vai parar em consultórios de neurologistas, por exemplo, buscando uma explicação, pensando que é alguma coisa no cérebro, talvez questão de epilepsia, convulsões, um tumor, porque desmaios, síncopes, a gente associa muito a algo cerebral. Foi o meu caso, por exemplo, em 2013 eu estava tendo vários episódios de síncopes e eu pensei que talvez fosse alguma coisa no cérebro, fui para um neurologista, fiz vários exames na cabeça, ressonância e etc, para ver e nada foi encontrado. Ou então você vai em cardiologista achando que é alguma coisa do coração, afinal de contas a desautonomia ela também vem acompanhada de falta de ar, de problemas na pressão, nos batimentos cardíacos, de muito cansaço. Esse também foi o meu caso. Eu fui a minha vida inteira em consultórios de cardiologistas procurando explicações justamente para esses sintomas, né? Eu ficava muito com a boca roxa, eu tinha muito problema assim que parecia que podia ser alguma coisa no coração. Em 2013, nesse episódio das síncopes, eu até busquei de novo o cardiologista e foi a primeira vez que eu ouvi falar em síndrome vasovagal. Na época, ele me pediu o tilt test, mas eu nem cheguei a fazer porque eu vi como era feito o exame, fiquei apavorada, fiquei com medo e abandonei tudo, não quis fazer. Em 2020, eu busquei o meu reumatologista justamente porque tinha aparecido outros sintomas que confundiam com doenças autoimunes e tal, e aí eu fui investigar melhor. E por uma coincidência, ele tinha atendido um caso de síndrome de Ehlers-Danlos de um neto, de um colega médico dele. E ele viu que os meus sintomas, o meu quadro, inclusive a desautonomia, essa questão das síncopes e tal, batiam muito com o quadro desse menino, que eram os mesmos sintomas. E aí a gente descobriu a desautonomia. Eu fiz o tilt test, a gente confirmou essa suspeita, e eu nunca achei um médico melhor, mesmo cardiologistas, neuro e tal, que entendesse melhor desse quadro da desautonomia que o meu reumatologista. Então o que mais importa não é a especialidade do médico, mas sim o conhecimento dele, a experiência mesmo do médico, né? Do profissional, a questão de ele querer investigar, de ele ser estudioso e a relação de confiança que você cria com o seu médico. As desautonomias, elas ainda são muito desconhecidas aqui. Mesmo que depois da Covid isso tenha mudado um pouco, a maioria dos profissionais ainda não conhece e eles vão pensando primeiramente em outras condições, algumas doenças degenerativas, algumas doenças autoimunes, e não associam, não se lembram ou não conhecem mesmo a desautonomia. Então, nessa jornada rumo ao diagnóstico, é muito comum que você tenha aí alguns diagnósticos equivocados no meio do caminho, principalmente de transtorno de ansiedade. Agora, depois da Covid, a POTS, que é a taquicardia postural, ela ficou mais conhecida, é um tipo de desautonomia. E o vírus, ele pode ser aí uma causa das desautonomias, né? Um gatilho para disparar isso. Esse aumento do número de casos de POTS acabou gerando um maior conhecimento aí dos profissionais, né? Uma maior divulgação da desautonomia. Quem sabe isso acaba ajudando a agilizar esse processo de diagnóstico. Mas ainda é muito provável que você fique aí anos buscando uma resposta para todos esses sintomas, essa lista imensa de sintomas que a desautonomia causa. Mas ainda é normal que você fique anos buscando pelo diagnóstico da desautonomia. Afinal de contas, ela afeta o funcionamento do corpo inteiro. Então são problemas de visão, de pressão, de digestão, de temperatura, de batimento cardíaco. É muita coisa. A desautonomia, ela ainda não tem... As desautonomias, né? Elas ainda não têm cura, mas tem controle. Então o que a gente busca é uma melhora na qualidade de vida. Você vai topar com muitos médicos que não conhecem, que vão dizer que é besteira, que é coisa da sua cabeça. Mas também vai encontrar aqueles que têm sede por conhecimento, que buscam se aprofundar e aí prezam pela saúde mesmo, pelo quadro do paciente. Não desista de encontrar esse tipo de profissional, independente da especialidade. Alguém de confiança para te acompanhar, para saber informar o seu quadro para um outro profissional quando precisar, se precisar, numa situação de emergência.
Agora me conta aqui se você já achou esse médico, se você ainda está nessa busca. Fui, um beijo!